Olá, gente, graça e paz da parte de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Deus seja a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. O programa Triunfo da Graça é um programa da Igreja Presbiteriana de Estância. A Igreja Presbiteriana de Estância fica na Rua Gomecendo Bessa 124. E os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas. Aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Aí eu quero fazer um convite. No dia 24 de agosto, grande festa no ginásio da Escola Júlio César Leite. A Web Rádio Estância Gospel estará aniversariando e nesta noite de sábado estaremos em festa no ginásio da Escola Júlio César Leite no dia 24 de agosto, será no dia de sábado. A Escola Júlio César Leite fica na Rua General Pedras, na antiga Rua da Baixa. Teremos naquela noite o evangelista Claudio Honor, Pamela Lohande Banda, Eduardo Nascimento e a Orquestra Sinfonia Celestial. Eu conheço os três, tanto a Pamela Lohande como o Eduardo Nascimento. Conheço também o evangelista Claudio Honor e a Orquestra Sinfonia Celestial que comemorou conosco na Igreja Presbiteriana o nosso aniversário. Então você e toda a sua família são nossos convidados especial para estar conosco neste dia ou nesta noite, no sábado 24 de agosto agora de 2024. Eu quero nesta hora, neste momento santo, trazer uma palavra dos céus aos nossos corações. E essa palavra, ela está escrita no livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 2, que diz assim: Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse-lhe: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha, eu penso que nós humanos, de alguma forma queremos chamar a atenção de Deus. De alguma forma. Queremos chamar a atenção de Deus. Quando nós cultuamos a Deus, nós, de alguma forma, em nosso íntimo, em nossas entranhas, o que nós queremos é que Ele olhe para nós e receba aquele culto que ora prestamos a Ele. Isso aconteceu lá no Gênesis, quando Abel e Caim foram prestar um culto a Deus, e Deus se agradou do culto de Abel. Obviamente que Abel saiu feliz da vida, mas Caim também queria que Deus se agradasse do seu culto. E Deus não se agradou do culto, de forma que Deus ficou triste. Deus falou para o Caim que não tinha se agradado nem do culto, nem da oferta e nem do ofertante. Então, os dois chamaram a atenção de Deus. Um chamou a atenção porque o culto foi um culto solene, um culto que o agradou. O outro chamou a atenção do próprio Deus porque o culto foi um culto que ele não se agradou. Ali no templo, Jesus estava olhando no templo, observando, e algumas coisas chamaram a atenção. Chamou a atenção de Jesus os ricos, quando foram ao templo levar o seu dinheiro, levar a sua oferenda, levar a sua oferta, levar o seu culto, chamou a atenção de Jesus. Mas aquela viúva pobre que tinha 2 moedinhas de cobre, aquelas 2 moedas que não valiam muita coisa, e ela também foi levar a Deus, ao templo, à casa de Deus, as suas 2 moedinhas. E o texto sagrado diz que ambos chamaram a atenção de Jesus. Os ricos chamaram a atenção de Jesus, mas de forma negativa. E aquela viúva pobre chamou a atenção de Jesus, mas de forma positiva. Tudo que nós queremos como ser humano, como cristão, como ser humano em quase totalidade, porque a maioria das pessoas acreditam que Deus existe. Tudo que nós queremos é chamar a atenção de Deus
com a nossa vida, com o nosso culto, com o nosso procedimento, e que ele se agrade. De alguma forma, em algum momento do dia, da vida, nós queremos chamar a atenção de Deus. E nós chamamos sim a atenção de Deus, positivamente ou negativamente. No caso daquela mulher, ela chamou a atenção de Jesus porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela fez de coração. E aqui eu não estou dizendo que nós devemos pegar o nosso dinheiro, o nosso salário e levar na igreja para ver se chama a atenção de Deus. Não é isso. Tem nada a ver uma coisa com outra. Acontece que quando nós só podemos chamar a atenção de Deus positivamente quando nós entregamos de fato a nossa vida. No caso daquela mulher, a vida dela, porque era o sustento dela. Ela não tinha parente, ela era viúva, ela era o sustento dela. Era aquela moeda. Ela não tinha nada mais. Então ela mostrou a devoção que ela tinha com Deus. No nosso caso, nós chamamos a atenção de Deus positivamente quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós cremos em Jesus. Quando nós devotamos, sim, tudo que temos e somos a Jesus. Isso não significa coisas materiais, mas é a própria vida, é o próprio ser, é as próprias entranhas, o próprio pensamento, o próprio conhecimento, a própria vida. Porque tudo que nós temos é dele. Você queira, eu queira ou não queira, tudo a ele pertence. Mas ele exige de nós o coração. Dai-me o coração. O coração simboliza onde está a vida, de onde procede a vida. Então há muitas pessoas que não doam a Deus o coração. Jesus, ele faz convite. Quando ele nos convida, é porque ele entende que nós podemos responder positivamente ou negativamente ao seu convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Dai-me, filho meu, o teu coração. Uma verdade não anula uma outra verdade. Nós entendemos que é Deus que faz por nós, sim, naturalmente, mas Deus também nos responsabiliza. E naquilo que ele nos responsabiliza, ele cobra, ele chama. Então, como nós podemos chamar a atenção de Deus positivamente? Só existe uma forma. Só existe uma forma de Deus receber o nosso culto. Só existe uma forma de Deus receber a nossa vida. Deus que não precisa de mim, de você e de ninguém. Deus que não precisa de culto, nem de adoração, e nem de louvores, e nem de oferta, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é perfeito e completo. Mas apraz a Ele nos receber. Apraz a Ele se agradar ou desagradar de nós. E a forma de Deus se agradar de nós é através de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para nós o agradarmos, nós precisamos passar pelo Filho. Precisamos nos encontrar com o Filho. Precisamos nos entregar ao Filho. Precisamos entender que Jesus é o Senhor da vida. Há muitas pessoas que querem Jesus como Salvador, que querem Jesus como aquele que é o Redentor. Mas Jesus, ele é Salvador, ele é Redentor, mas ele é Senhor. O que é o Senhor? O Senhor é aquele que manda. O Senhor é o dono. Ele faz como ele quer e como ele entende a fazer, como a hora que ele quer. Ele é o Senhor. E nós precisamos agradar a Deus dessa forma, entregando a nossa vida como Senhor e Salvador a Jesus Cristo. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se nós o confessarmos com a nossa boca e crermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. O que é entregar a vida a Jesus? Como aquela mulher entregou tudo que ela tinha no templo, porque ela cria, foi Jesus que disse, ela cria no Deus Todo-Poderoso, ela não se importou se as pessoas olhassem para a sua oferenda, se alguém desdenhasse das suas 2 moedas cobertas de zinebra, né, enferrujadas, de cobre, né? Existe uma oxidação no cobre
que a moeda fica feia. Ela não entendeu, ela não tinha nada com isso, ela não prestou atenção em nada disso. Ela não se importou com os ricos que levavam todo aquele dinheiro. O dinheiro antigamente era pesado. O pastor reverendo Jeremias Pereira disse que possivelmente os ricos levavam, quem levava o dinheiro dos ricos eram os escravos, porque o dinheiro era pesado. Ela não se importou com nada. Ela não se importou com os sumos sacerdotes que estavam lá, vestido, né? Bem vestido, com no peito as 12 pedras de Israel, pedras preciosas. Não. Ela tinha um negócio com Deus. E ela foi lá e ofereceu a Deus. Ofereceu a Deus a sua vida. A sua vida porque ela era uma viúva. Não tinha INSS, não tinha SUS, não tinha Bolsa Família. A viúva naquela época era desprovida dessas questões, se não tivesse um parente próximo que a acudisse. Mas ela fez isso porque ela creu no Senhor. E esse é um testemunho de Jesus. Foi Jesus que falou isso. Nós devemos crer o que Jesus falou. Jesus conhece. Então, como nós podemos chamar a atenção de Deus positivamente? Só existe uma maneira. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele. A Bíblia diz que há festas no céu. Quando nós entregamos a vida a Jesus. Quando um pecador se arrepende. As pessoas pensam que chamam a atenção de Deus, fazer, rezar, orar e mais orar, ir para a igreja, tal, ter sua religião, tudo isso tem a sua importância, tem o seu lugar na vida eclesiástica, na vida da igreja, tem sua importância. Mas o mais importante, amados, é de fato conhecer esse Deus, conhecer esse Jesus. Eu escutei uma vez, eu li numa revista, há muitos anos, na revista Vinde, que um pastor sul-africano, ele foi preso na África do Sul, cidade do Cabo, porque ele estava defendendo as viúvas dos pastores no apartheid da África do Sul. Então ele foi tido como um rebelde e o prenderam. Ele era pastor, ele fez seminários 4 anos, estudou, era teólogo, bacharel em teologia. E chegando na penitenciária, alguém perguntou para ele, gostaria de ler alguma coisa? E ele disse, sim, eu gostaria de ler alguma coisa. E deram uma Bíblia a ele, e quando ele pegou a Bíblia, estava escrito, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu não estou dizendo que o problema era porque ele tinha feito teologia, não, longe de mim disso. Não estou falando disso. Eu estou falando pelo conhecimento que ele tinha da Sagrada Escritura, claramente, pela sua defesa às viúvas pobres, pelas injustiças que o Estado da África do Sul estava fazendo com as viúvas dos pastores, pela perseguição aos negros. Ele estava lá lutando, ele estava lá, certamente citando textos sagrados, porque ele era um pastor. Mas tinha uma coisa, ele não conhecia Jesus. E ele fala isso na revista Vinde, em uma entrevista. Ele diz, eu encontrei Jesus na penitenciária. Eu caí de joelho e entreguei a minha vida a Jesus. Então, a religiosidade é importante. Há muitas pessoas que são religiosas. Estudar a Bíblia, ser teólogo é importante. Estudar, ser doutor é muitíssimo importante. Quantos livros eu tenho lido de pessoas que escreveram, abençoaram nossas vidas. Tudo isso é importante. Mas tem uma coisa que é mais importante do que todas elas. É o encontro com Jesus. É de fato amá-lo. É de fato conhecer, não de ouvir falar, mas de andar com ele, de experimentar a sua graça. E a revista Vinde testemunha pela boca do próprio pastor que ele encontrou Jesus ali na penitenciária. Então, às vezes, nós pensamos que estamos chamando a atenção de Deus positivamente com a nossa teologia, com a nossa religião, com o nosso culto, com os nossos cânticos, com a ida e a vinda à igreja, semanalmente, com as nossas devoções. Tudo tem sua importância. Mas veja que o que chama atenção é, de fato, a entrega. E aí, isso não é uma questão de julgar alguém, e nem uma questão de alguém julgar um outro, não. Nós não podemos julgar o fórum íntimo. Nós não podemos. Quem julga o fórum íntimo é Deus. Deus é que nos conhece. Deus é que sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Eu sou testemunha do pastor Valdeci dos Santos, que escreveu o livro Triunfo da Graça, qual nós temos o nome do programa, o Triunfo da Graça.
o pastor Valdecir dos Santos disse em uma aula lá em Patrocínio que ele foi pastorear uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos e quando ele pregava, veio à frente entregar a vida a Jesus. 2 ou 3 presbíteros, uma senhora que fazia parte de uma organização, possivelmente a SAF, foram lá e entregaram a vida a Jesus. Eles eram os dirigentes da igreja. Estou contando o testemunho que o reverendo Valdecir dos Santos contou na sala de aula. Então, essas pessoas, esses presbíteros que foram dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus, essa senhora que era uma chefe não, ela era uma líder, possivelmente das senhoras, ela naquele momento sim, ela chamou a atenção de Deus. Ali naquele momento houve festa, porque eles naquele momento entregaram a vida a Jesus. Viver Jesus não é simplesmente pertencer a uma igreja. Viver Jesus não é simplesmente pertencer a uma igreja tradicional. Eu nasci numa igreja que ela é a primeira, que ela é a segunda, que ela é a terceira, que ela é da reforma protestante. Eu sigo a teologia reformada, eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal. E daí? Não tem nada. Isso tem sua importância do ponto de vista social, ok? Mas eu quero falar do ponto de vista de homem e Deus. Crês tu que é um só Deus? Tiago diz. Crês tu que é um só Deus? E daí? Os demônios tanto acreditam que tremem, mas não fazem a vontade do Senhor. É preciso nós entendermos, olharmos para nós e falarmos assim a nós mesmos. Será que eu sou cristão? Será que de fato eu conheço o Senhor da vida? É necessário nós pesarmos. É necessário nós ponderarmos. Porque às vezes a religião, ela cega. Eu não estou dizendo que a religião em si é ruim. Não, todo homem, eu sou religioso, sou presbiteriano. Sim, nós temos nossas religiões. Mas não é a religião que dita, de fato, o que eu sou. Quem dita o que eu sou e quem diz o que eu sou e o que eu sigo, primariamente, é Jesus. É o Senhor. Foi Ele que transformou minha vida. Eu sei o dia que Ele chegou na minha vida. Eu sei o dia que Ele mudou o meu ser. E nunca mais consegui ser o mesmo. Então, é necessário nós ponderarmos. É necessário nós sabermos quem somos. É necessário nós sabermos que se quisermos chamar a atenção do Eterno, porque todo ser humano, de alguma forma, quer chamar a atenção dele. Tem gente chamando a atenção dele de forma negativa. Como Caim chamou a atenção. Como aqueles ricos chamaram a atenção. Mas tem tantos outros que têm chamado a atenção dele de forma positiva. Quando eu falo chamar a atenção, eu estou falando de forma humana, porque Deus sabe todas as coisas. Deus não é surpreendido, mas é uma linguagem que Deus usa para nós entendermos qual a razão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento, sabedoria. O Triunfo da Graça vai ficando por aqui, se Deus quiser. Amanhã estaremos na Web Rádio Estância Gospel e também trazendo um pedaço aqui no Facebook, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém.